Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma Roda da Prensa, a live da Prensa de Babel aqui no Facebook. Sejam todos muito bem-vindos e como a gente começa todos os dias aqui às 19 horas, antes de apresentar nosso convidado, vou convidar você que está recebendo o nosso conteúdo aí na sua timeline ou que já entrou com a gente aqui diretamente pela nossa página, que já curte, que já comenta por aqui. Aproveita, deixa o seu like aí, compartilha a sua live, compartilhe nos grupos, com os amigos, pelo WhatsApp, porque o assunto de hoje é bem importante. E lembrando que no final da live, todo o conteúdo vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube. Então, hoje nós vamos conversar com Guilherme Cordeiro Fonseca, um dos diretores do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, o Sindipetro NF. E ele vem conversar com a gente sobre as denúncias graves de contaminação com Covid-19 nas plataformas da Bacia de Campos. Boa noite, Guilherme, seja bem-vindo aqui à Roda da Prensa. Boa noite, Camila. Boa noite, Camila. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme participar desse debate com vocês. Espero tirar as dúvidas que porventura apareçam. É um tema, como você mesmo falou, extremamente importante. E espero contribuir com o debate. Espero que a gente termine essa live aqui informando a sociedade, né, denunciando as medidas autoritárias e arbitrárias da Petrobras, que está colocando em risco a vida de pais e mães de família de uma maneira negligente, e a gente tem que fazer essa denúncia para que as pessoas saibam o que está acontecendo aqui na Bacia de Campos. Bem-vindo. Então, eu vou cumprimentar aqui nossos jornalistas, o Vitor Viana e a Fernanda, e vou abrir para a primeira pergunta. Boa noite. Vitor, Fernanda? Eu quero fazer minha primeira pergunta, já tocando na questão da denúncia em relação ao Covid-19 nas plataformas da Bacia de Campos. Eu queria saber se, nesse momento, a P26 ainda é a situação mais complicada, como eu tinha estudado antes, porque parece que no dia 21, 13 trabalhadores embarcaram com sintomas da doença. Eu queria saber se isso já evoluiu, como é que está a situação, e se vocês têm acompanhado, se esses casos têm aumentado nas plataformas da Bacia de Campos. E como está a situação desses trabalhadores, né? Bom, Vitor, essa é uma ótima questão. A diretoria do Sindipetro NF está extremamente preocupado com o que está acontecendo nas unidades da Bacia de Campos, mas definitivamente a P26 é o caso mais grave que a gente tem informação, né? Então, hoje, o que está acontecendo? Eu sempre gosto, quando eu vou fazer meus discursos, conversar com os trabalhadores, né, e fazer as setoriais, que infelizmente a máquina sindical está parada nesse momento, mas tem uma coisa que eu particularmente gosto, é sempre fazer um discurso totalizador. O que está acontecendo hoje na P26 e na P50 e nas outras unidades da Bacia de Campos, ela é o quê? Ela é o reflexo da política bolsonarista dentro da Petrobras, né? Hoje, se a gente for pegar a Petrobras, ela opera exatamente igual opera o governo federal. Essa caterva, essa malta bolsonarista, hoje ela está dentro da Petrobras. Castelo Branco é um representante bolsonarista dentro da Petrobras. E esse pessoal tem valores morais que desprezam a classe trabalhadora. Então, eles não se importam com o que está acontecendo com os trabalhadores. Eu nunca vi isso no meu período de dirigente sindical, uma empresa que não informa nada ao sindicato, não existe diálogo, é um desprezo à entidade sindical, né? E as informações que a gente tem é por meio do nosso capital cultural junto aos trabalhadores. O pessoal procura a gente, né? O trabalho cotidiano que o Sindipetro NF fazia até então, né? A gente está com a máquina parada devido à pandemia. Então, a gente tem relação afetiva com o pessoal da P26. Eu tenho amigos, grandes amigos, que embarcam na P26. E a coisa lá, ela tem... A gente tem essa informação desses 13 trabalhadores que desceram com suspeita do Covid-19, mas a gente tem também informações de que a proporção ela é muito maior.
Essa unidade ela tem que ser parada, interditada, higienizada, deixar um efetivo mínimo ali. A Petrobras tinha que testar toda a força de trabalho, não faz. Entende? Então, a gente, infelizmente, e é bom a gente ter esse espaço aqui de fazer essa denúncia, a coisa caminha para um genocídio. E é importante a gente vir aqui e denunciar o que está acontecendo. Vocês têm algum mecanismo que possa pressionar a Petrobras em relação a essa plataforma, que parece ser que é o caso mais gritante em relação ao risco que os trabalhadores estão correndo em relação ao Covid-19 nas plataformas? Vitor, qual é a conjuntura aqui dos trabalhadores da Bacia de Campos e a atual condição do Sindipetro-NF? Infelizmente, nós estamos, como eu falei, aqui com a máquina sindical parada. Nós, diretores do Sindipetro-NF, né, e a gente se orgulha disso, é um dos sindicatos que mais vai nas suas bases. Eu, o TZ, os diretores do Sindipetro-NF, dioturnamente, de segunda a sexta, a gente vai em todos os nossos aeroportos, a gente comparece nas bases para fazer o debate olho no olho, que a gente entende que é assim que um sindicato tem que atuar, lá no chão de fábrica. E, infelizmente, devido à condição da pandemia, a gente está impossibilitado de fazer esse trabalho, né, de ir lá estar todo dia olho no olho com os trabalhadores. Né? E também a gente não é irresponsável e colocou os nossos funcionários que deram um show na última greve, né? Se você conversar com parte da nossa base aqui, você vai ver que os funcionários do sindicato trabalharam muito na nossa última greve em fevereiro. Né? E a gente está com isso congelado. Então, a gente está fazendo o quê? Um enfrentamento jurídico, né? A nossa assessoria jurídica já entrou com o processo, já fez a denúncia ao Ministério Público do Trabalho, e está fazendo esse papel importante e volto a agradecer a oportunidade que vocês nos dão de fazer essa denúncia. Né? E assim que a pandemia arrefecer, a gente vai para cima da Petrobras. Se a gente tiver de fazer uma greve sanitária, a gente vai fazer, porque os nossos trabalhadores estão a esmo. Essa caterva, essa malta hoje dentro da Petrobras, com esses valores bolsonaristas, estão colocando em risco a vida de trabalhadores próprios e terceiros. Guilherme, desculpa. Vai, Fernando, pode. Quantos trabalhadores tem, por exemplo, a plataforma P26, que vocês estão se referindo? Olha, normalmente essas unidades, a P26, ela é uma sonda submersível, né, flutuante. Né? A gente tem várias unidades, por exemplo, aqui a gente tem FPSOs, que são navios convertidos em plataformas. A 26, creio eu, pela minha experiência, né, de estar com os companheiros e as companheiras da unidade, ela deve operar aí com algo em torno de 180 a 200 trabalhadores, deve ser o POB normalmente dessas unidades, de uma unidade do tamanho da P26. E assim, muitos trabalhadores dessas plataformas, eles moram em outros estados, não é isso? Eles às vezes até pegam um avião e ficam se deslocando para poder chegar, né? E isso também agrava a situação, né? Numa pandemia de contágio, de tudo isso, né? Que medidas que vocês estão tomando, vocês não, né? Mas as empresas, na verdade, para o embarque dessas pessoas nas plataformas? Existe alguma prevenção, alguma medida, algum teste? É feito algum trabalho nesse sentido, antes das pessoas embarcarem? Bom, Fernando, quando a gente ficou sabendo da pandemia e já visualizava-se a gravidade da questão, né? Porque tem gente aí, quando a gente fala valores morais dentro da Petrobras, tem gente que acredita que isso é só uma gripezinha, né? Não tem a noção da complexidade que é a doença, é uma doença que não tem cura, né? Não existe vacina. Então, hoje a gente visualiza, eu acho que o termo correto é esse, um total abandono dos trabalhadores. No início da pandemia, a gente tinha cobrado a Petrobras que deveria ser realizado teste em todos os trabalhadores, em toda a força de trabalho. Ela não vou fazer, não vou testar. Então, a gente está tendo o quê nesse momento? Nós estamos, na verdade, voando no escuro. A gente sabe do contágio desses 13 trabalhadores que o Vitor citou aqui no começo, porque são denúncias que chegam a gente
né? Mas não existe um canal oficial de negociação e de informação. A Petrobras está sendo extremamente negligente em todos os sentidos, seja no transporte dos seus trabalhadores, seja no embarque. A gente tem informação, denúncia, de que tem gente, por exemplo, da P26 que está desembarcando e está indo para casa sem realizar o teste. Sem saber, a pessoa não sabe se está contaminado ou não, num ambiente extremamente propício para a proliferação do vírus, que é uma plataforma de petróleo onde todo mundo vive confinado. Isso é um crime. Guilherme, a agência. Só para completar aqui, então vocês não têm como dizer para a gente, por exemplo, qual o quantitativo de testes realizados dentro das plataformas, nem qual tipo de medida preventiva está sendo realizada, nem nenhuma ação efetiva para conter o vírus dentro do local de trabalho de vocês. Camila, essa é uma ótima questão. A Petrobras ela não dialoga mais com o sindicato. Isso é característica dessa gestão fascistoide bolsonarista dentro da empresa. Ela não abre brecha, né? Ela reduziu parte do salário dos trabalhadores sem negociar com o sindicato. Eu acho que nesse momento de crise, você construir um senso comum, você negociar, você dar sugestões é importantíssimo. Não, a gente não tem uma ideia hoje exata e precisa da quantidade de pessoas infectadas com o Covid-19 aqui na Bacia de Campos, entende? E isso é um fator extremamente perigoso, que a gente pode estar lidando com pessoas que estão infectadas e a pessoa talvez nem saiba e está reproduzindo isso, por exemplo, para sua família, para o seu familiar, para o seu filho. Eu recebi um relato dramático de um companheiro da P26 que falou: Guilherme, eu estou desembarcando agora, mas eu não posso abraçar a minha família, não posso dar um abraço e um beijo no meu filho, porque essa incerteza gera o medo ele gera uma paranoia. Isso é um comportamento social. Guilherme, sobre a quantidade, a Agência Nacional diz 105 casos, mas vocês acreditam que são muito superior a isso, né? E, ao mesmo tempo, eu quero endossar o que você acredita então, que existe uma política da Petrobras, uma questão política que está atrapalhando, colocando as vidas desses trabalhadores em risco. Existem posições políticas e ideológicas, né? A Petrobras, ela segue os passos do governo federal, né? Eu não consigo visualizar aqui no setor petróleo das empresas que eu tenho. A gente tem o setor privado, né? A gente tem a Petrobras como a grande empresa aqui, mas ela parece uma reprodução do governo federal. A maneira como ela age, a negligência, o fato dela não querer exercer a quarentena em sua plenitude, né? Isso é uma reprodução do que o governo federal está fazendo. E aí não pode vir nada de bom dessa história, né? A gente, como eu falei aqui, nós, quando eu falo nós, eu falo o coletivo, né? Os trabalhadores que são são aqueles que estão na linha de frente, que estão colocando a sua vida em risco, é a própria empresa, é o sindicato. Nós estamos voando no escuro. Essa negligência da Petrobras, infelizmente, tende a levar mortes aqui na Bacia de Campos. Guilherme, mas isso é geral, assim, todas as empresas que trabalham na Bacia de Campos, elas estão agindo da mesma forma, ninguém assim, não tem uma conversa nem com o trabalhador antes dele embarcar, um questionário, nada assim que dê pistas sobre a saúde dele, o que está acontecendo com cada pessoa, simplesmente a pessoa chega para embarca, é livre acesso e vai trabalhar. E ninguém, como é que é máscara, essas coisas, o pessoal está usando isso, pelo menos? Como é que está? É por orientação das empresas ou por iniciativa própria? Como é que está essa questão? Explica melhor. Olha, assim, porque a gente... Nós tivemos aqui, sim, alguns bons exemplos, né? Infelizmente, eu gostaria que... Eu sou funcionário da Petrobras desde 2006, gostaria que esse exemplo partisse da minha empresa. Infelizmente, não é isso que vem ocorrendo. Mas a gente vê, sim, algumas empresas tendo boas práticas, entendendo a conjuntura. Por exemplo, a norueguesa Equinor, ela, sim, ela está exercendo a quarentena para os seus trabalhadores de maneira plena, uma maneira muito mais humana do que a Petrobras tem exercido, né?
A gente vê a Petrobras agora iniciar a distribuição de máscaras para os seus trabalhadores, mas eu vou falar uma coisa com você, é digna de vergonha a máscara que a Petrobras está distribuindo, né? Aquela da mais, desculpe o termo aqui, a mais vagabunda possível que você encontra à venda no mercado, né? Coisa que isso não condiz com o tamanho da empresa. Uma empresa que hoje visa apenas o lucro, dá lucro para o seu acionista, né? E que não se importa com os seus trabalhadores. E uma empresa que deu 40 bilhões de reais de lucro, e esse lucro tem sido canalizado para o mercado financeiro, e ela é incapaz de reverter esse lucro em benefício para os seus trabalhadores num momento crítico, dramático como esse. Você tem um número assim de quantos trabalhadores estão embarcados no momento, em todas as plataformas, em tudo? Vocês têm esses dados? Devem ter, né? Olha, quando a gente vem aqui falar nos dados, né, o grande problema, a grande crítica que a gente faz, né, por exemplo, é o fato da empresa não informar institucionalmente o sindicato, né? Como eu falei com você, a gente tem aqui previsões, mas essa falta de transparência, ela tem levado a gente a entender que existe um processo imenso de subnotificação, né? Então, os dados que a gente tem em mãos, eles não são confiáveis. Esse é o grande problema na minha visão. Como no Brasil não se testa como deveria se testar, né? Se você for pegar países mais sérios como a Alemanha, que tem dado um bom exemplo no combate à pandemia, a quantidade de teste per capita ele é extremamente maior do que o Brasil, né? O Brasil testa e testa pouco. Esse é o grande, para mim, o X da questão. A confiabilidade dos dados. Na nossa visão, existe uma subnotificação dos casos de Covid-19 aqui na Bacia de Campos. Guilherme, o que eu queria fazer, a pergunta que eu queria fazer, talvez para encerrar essa parte que a gente fala um pouco do como está a situação das plataformas, o que vocês esperam que aconteça? Porque deveria estar sendo feito o teste, a gente está vendo que as pessoas estão contaminadas nas plataformas, voltando com sintomas. O que pode acontecer agora? O que deveria estar acontecendo com esses trabalhadores e com essas plataformas? Deveriam estar sendo interditadas, esses trabalhadores sendo colocados em quarentena, talvez sem poder voltar para casa, porque imagino que cada trabalhador desse mora numa cidade diferente e voltaria e também poderia contaminar nas suas cidades também quando retorna das plataformas, né? Na nossa visão, a Petrobras ela perdeu um tempo importantíssimo no combate à pandemia, né? A gente visualiza que o Brasil, né, de maneira geral, o governo, e ela segue o exemplo aí dessa malta que está no governo federal, né? Essa pandemia já era de conhecimento, lá em fevereiro já se sabia da gravidade da doença e a coisa foi sendo empurrada com a barriga, né? E o que acontece no país é o que tem acontecido através a maneira de lidar com a doença que o governo federal tem lidado. Petrobras tem usado do mesmo modus operandi, né? O que a gente visualiza para o futuro? A gente, infelizmente, tem uma visão extremamente preocupante do que vai acontecer com os trabalhadores e trabalhadoras da Bacia de Campos. Não dá aqui para a gente vender terreno no céu. A gente visualiza uma explosão do número de casos de Covid-19, né? E a maneira como a Petrobras, o modus operandi que ela tem usado para desmobilizar algumas plataformas, na verdade, ela está o quê? Usando o Covid-19 para desmobilizar plataformas da Bacia de Campos como uma política de destruição da Petrobras, que é extremamente grave, e que isso afeta o quê? O pós-pandemia, né, que a Petrobras ela terá, na nossa visão, ela vai ter um papel importantíssimo na reconstrução da economia brasileira, e que o que esse governo e essa gestão bolsonarista da Petrobras está fazendo é aproveitar a pandemia para destruir a empresa. Guilherme, a gente
viu aí num comunicado da Petrobras, principalmente aqui no aeroporto de Cabo Frio, eles iniciaram aí testagem antes do embarque. Isso realmente está acontecendo? Vocês têm conhecimento sobre isso? Ou é mais uma maquiagem, talvez? Olha, a gente lá atrás, a Petrobras, ela realmente, ela se inicia um processo de testes, mas com um atraso que pode ceifar a vida de dezenas de pais e mães de família. Lá atrás, logo no início da pandemia, a gente cobrou, e a gente tem documentos que provam isso, que esse processo está sendo feito com um atraso aí de 2 meses, né? Então você acha que, na verdade, essa ação que está começando, digamos, no começo dessa semana, já com a pandemia instaurada aqui na região, é tardia na visão de vocês? Com toda certeza. O Sindipetro NF, eles fez essa sugestão de testes para todo mundo. A Petrobras, ela, num primeiro momento, ela ignorou a sugestão dada pelo sindicato. E aí você vê o quê? Qual é o processo que está em jogo? A gente vê, mesmo com aquilo que a gente entende de subnotificação, a gente entende que houve uma explosão de casos de coronavírus na Bacia de Campos, tendo em vista que as atitudes que deveriam ser tomadas não foram tomadas, né? E aí não tem jeito. Se você não trata a doença e dá a verdadeira atenção que uma crise pandêmica dessa deve ser dada, né? A gente está falando aqui de uma crise sanitária. A gente está falando aqui da maior crise sanitária dos últimos 50 anos, né? Onde populações de países como ricos, né, como o caso dos Estados Unidos, tem vendo explodir o número de mortos, porque a maneira de lidar com a doença foi a mesma daqui, de ignorar, de deixar para lá, de empurrar com a barriga. E você acha também, porque a gente viu no começo, né, um tempinho atrás, que inclusive havia uma conversa de manter esses trabalhadores em hotéis, tanto Macaé, a gente viu um movimento aqui em Cabo Frio, e inclusive semana passada um dos nossos convidados falou sobre a possibilidade de socorrer aqui em Búzios. Esse movimento está acontecendo, ou você já mencionou antes que os trabalhadores não estão ficando confinados ou em isolamento, eles estão voltando para casa de fato? O que a gente visualiza é o seguinte, que os casos de suspeita de Covid-19, a Petrobras tem desembarcado esse pessoal e tem colocado no hotel, né? Mas quando a gente vem aqui e faz essa denúncia, esse procedimento ele não deveria ser feito apenas com os empregados que têm a suspeita de ter contraído o Covid-19. Todos deveriam ser testados e todos deveriam ir para a quarentena antes de voltar para o seio das suas famílias, né? E esse é o X da questão. Então, quando a gente vem aqui falar em subnotificação, em negligência, né, na prática tem sido isso. A Petrobras, fulano está suspeito de ter o Covid-19, é ele que eu vou testar? E os outros lá? E quem conviveu com essas pessoas durante o período de embarque, né? Essa pessoa, o trabalhador está indo para casa sem saber se está contaminado ou não. É esse tipo de negligência, é esse tipo de fato que a gente vem aqui denunciar. Mas como vocês passam, geralmente são 15 dias embarcados, não é isso? E 15 dias em terra. E essa quarentena exigiria 15 dias também, né, de resguardo, né, longe da família. Então, na verdade, vocês entrariam num ciclo de nunca ir para casa, né? De ficar durante toda a pandemia em hotel, embarcado, em hotel, embarcado, sempre cumprindo essa quarentena. Os trabalhadores estariam dispostos a isso? Você sente? Topariam? Funcionando com a Petrobras, né, a Lei 8.511, a gente tem um regime, isso aí foi conquistado na nossa luta, com as nossas greves, isso está no nosso acordo coletivo, a gente tem a escala 1 por 1,5. A gente trabalha 14 dias e folga 21 dias. E aí, quando a gente fala de você ter um canal de comunicação entre a empresa e o sindicato, seria o quê? No sentido do sindicato tá usando o seu capital social, conversando com a nossa base e ver para o trabalhador qual seria a melhor sugestão. Você ter por exemplo,
e a gente sugeriu isso, a gente tem uma jornada reduzida de embarque, com um período maior de quarentena, né? A Petrobras ela não aceitou negociar nada com a gente. E o que ela fez? Ela, muito pelo contrário, ela estendeu o período de embarque do pessoal para 21 dias embarcados sem comunicar nada com o sindicato. Qual tem sido o modus operandi? Ela vem, né, tira as coisas lá da cabeça dela, sem conversar, sem negociar com a gente, que nós somos os representantes legítimos do trabalhador, e implanta a bel prazer, né? Então, respondendo a sua pergunta, qual foi a sugestão que o Sindipetro NF deu? Primeiro, todos os trabalhadores que ocupam função não essencial, eles não deveriam nem embarcar, eles deveriam ficar de quarentena nas suas casas, né? Petrobras, ela faz isso nas greves, né? Na greve, pessoal, é importante que a gente saiba que ela monta a estrutura que for necessário para desmobilizar uma greve que a gente faz. Agora, quando é uma questão de pandemia, onde a vida dos seus trabalhadores está em risco, ela não aceita nem dialogar com a gente e implementa as coisas da cabeça dela. E, Guilherme, como está a adesão dos petroleiros às ações do sindicato? Vocês têm tido bastante adesão? Como é que funciona? Porque a gente sabe que tem uma parte dos trabalhadores que também não aderem ao sindicato. Como que você vê isso? Qual a importância de estar sindicalizado? Olha, Camila, é uma excelente questão. O Sindipetro NF, eu tenho orgulho de representar a nossa categoria. Ele tem uma característica que a gente tem aqui uma das maiores taxas de filiação do país. O que isso quer dizer? 85% dos trabalhadores aqui da nossa base territorial de atuação territorial, que é o Norte Fluminense, 85% desse pessoal é filiado ao Sindipetro NF. Tá certo que a gente tem uma parte da categoria que é formada por verdadeiros sabujos, né, que vão sempre a reboque do que a gestão da Petrobras fala, né, é o que a gente chama de pelego, né, que são, em parte, inclusive, desse pessoal, quem fura as greves, são chamados furas greves, né, mas, felizmente, a gente aqui, o trabalhador do Sindipetro NF, a categoria aqui no Norte Fluminense, ele tem uma relação histórica com esse sindicato, né? A gente consegue fazer lutas que realmente conseguem trazer benefício moral, ideal, financeiro, material para a nossa força de trabalho aqui, para os trabalhadores que a gente representa, justamente porque aqui o nível de consciência ele é alto e a categoria ela entende a importância do nosso sindicato para a luta e para a continuidade da nossa categoria, para a defesa da Petrobras, para a soberania nacional, e a gente tem muito orgulho dessa adesão aqui no Norte Fluminense dos trabalhadores do Sindipetro NF. Minha pergunta ia na mesma linha da Camila em relação à questão de se vocês foram abatidos pelo esse ataque que houve aos sindicatos, justamente na questão política dos últimos anos, se concretizando agora. Mas aí eu ia te perguntar uma coisa. Nessa confusão toda, além de todos os ataques à Petrobras para fazer parecer que não está funcionando, e agora com a forma com que vocês estão sendo tratados, deixando de lado no momento desse de crise que envolve o risco de morte de vocês, pode acontecer problemas econômicos ao país, como o aumento do gás de cozinha. Eu recentemente olhei alguma coisa sobre isso em relação à Petrobras e outros problemas que a gente pode ter com combustível devido a essa crise do Covid-19 e a forma que a Petrobras está lidando com os trabalhadores nesse momento? Olha, Vitor, isso é uma ótima questão. Você foi numa ótima questão. De 2016 para cá, né, desde o governo do trombolho do Michel Temer, né, a gente vem vendo uma Petrobras que tem sido esquartejada, né? E uma empresa de petróleo, é importante que ela seja uma empresa de petróleo integrada, aquilo que a gente fala, do poço ao posto. Por que isso? Por exemplo,
Quando você vê agora um movimento como esse, onde você tem uma queda do barril do petróleo, o que tende a segurar uma empresa de petróleo é o elemento final, é o gás de cozinha, né? É o combustível, é o diesel, é a gasolina, porque esses produtos têm um valor agregado maior. Então, se você tem uma queda do barril de petróleo, né, o refino sustenta a empresa de petróleo. Só que hoje a Petrobras, ela ao longo dos anos, né, a gente teve, por exemplo, a venda da TAG, que é quem fazia o transporte do gás produzido nas plataformas, né? Então, hoje a Petrobras, ela é uma empresa que ela está num momento de extrema fragilidade, tendo em vista o quê? Essa crise do petróleo que se abateu com a queda do consumo. Ela foi montada de 2016 para cá para ser uma empresa que vende única e exclusivamente óleo cru, né? E a gente viu aí, por exemplo, o senhor Paulo Guedes, o Castelo Branco, querer vender parte do nosso parque de refino. Isso é um crime de lesa pátria. E uma empresa que não é integrada, nesse momento, ela fica muito mais vulnerável a esse tipo de coisa. Inclusive a questão do abastecimento, né? Hoje a Petrobras, ela está tendo o quê? Ela está tendo que importar gás de cozinha, né? Hoje a gente vê as nossas refinarias trabalharem, né? E antes dessa crise, antes da queda do preço do petróleo, tinha refinaria trabalhando com 60% da carga, porque você estava reduzindo a carga do refino aqui, né, deixando de produzir gás, gás aqui, gasolina aqui, para você importar dos Estados Unidos, né? O Brasil virou um país submisso. Vocês defendem o fim da importação como uma das formas de regular, né? Com certeza. Uma empresa que deu 40 bilhões de reais de lucro, ela tem capacidade de arcar com isso nesse momento. Aliás, a Petrobras, ela foi criada para isso. A Petrobras, ela foi criada para abastecer o mercado nacional. Ela não foi criada para ficar dando lucro para acionista, né? Então, é importante que, nesse momento de crise, a empresa exerça o papel social para qual ela foi criada. Assim, do jeito que está a coisa hoje, você acha... Justamente pelo gigantismo da empresa que se... Não, eu ia só completar exatamente essa pergunta que o Vitor falou, né, do gás. Mas você acha que do jeito que a coisa está hoje em dia, pode chegar a faltar o gás? Com certeza, claro. Com essa gestão que nós temos hoje na Petrobras, né? Gente, nós estamos falando de um governo e de uma ideologia que acredita que parte de pessoas que estão hoje, que fazem parte do executivo, tem gente que acredita que a Terra é plana, né? A gente vê o nosso chanceler, eu gosto de chamar ele de Beato Salu, né? É uma pessoa que não tem a mínima condição intelectual de ocupar um cargo que já foi ocupado pelo Barão de Rio Branco, né? São pessoas desequilibradas que têm, né, uma ideologia exótica que joga contra os interesses nacionais. Então, eu não espero nada de bom dessa gestão da Petrobras e desse Executivo Federal, né, que a gente tem um jirico na presidência da República, né? Então, tudo pode acontecer, né? Tem gente que acredita aí que o coronavírus não existe, que vive tendo teorias conspiratórias mais esdrúxulas que eu já vi na minha vida, entende? Então, é um período, para mim, nós estamos vivendo, o Brasil vive hoje seu pior momento histórico. Guilherme, o Marcos Silva traz aí uma contribuição para a gente aqui ao vivo sobre a hibernação das plataformas sendo mencionada agora no telejornal. Você quer falar sobre o assunto, explicar para quem está acompanhando a gente? Com toda certeza, essa é uma ótima questão. Como eu falei, Vitor, no começo, né, eu gosto sempre das questões totalizadoras, né? Por quê? Eu, ao longo da minha carreira como sindicalista, eu aprendi que quando a gente faz um discurso ou dá uma narrativa sem englobar uma visão totalizadora, né, preso só a um fator específico, o que acontece é que muitas das vezes essa explicação pontual ela é engolida pelo contexto totalizador, né? E o que o companheiro colocou aí, a questão da hibernação das plataformas,
que está acontecendo? Qual é o que está por trás? Né? É importante a gente lembrar aqui que no que tange o jogo do poder, né, os falsos conflitos sempre estão no lugar dos conflitos verdadeiros. E hoje o que está por trás aí da gestão bolsonarista do Castelo Branco é desmontar a Petrobras nesse momento onde os sindicatos estão com dificuldade na sua máquina sindical, tendo a questão da pandemia. Então, a hibernação das plataformas, sendo claro, transparente, cristalino, é um momento que a Petrobras está aproveitando para desmontar a bacia de Campos no momento de pandemia. É isso que está acontecendo. Né? Ela fala em lucro cessante, né? Mas o que está em jogo é o desmonte da bacia de Campos. Guilherme, você acredita então que eu ia chegar nessa pergunta em relação a isso? A Bacia de Campos é considerada campos maduros. Você acredita que é uma estratégia de abandono da Bacia de Campos mesmo para desatualizar ela realmente da atividade, da preferência a outros locais e até mesmo sucatear para vender para outros países o capital da Petrobras? Seria mais ou menos isso que estaria acontecendo? Isso envolve, inclusive, deixar vocês abandonados nas plataformas. Com certeza. Mas aí é importante essa narrativa dos campos maduros, né? Eu tenho uma visão, né, que às vezes a gente coloca petróleo apenas como se fosse uma commodity, né? Eu, particularmente, o petróleo não é uma commodity comum. O petróleo ele é poder, né? Um avião de caça, um F-35 da Lockheed Martin, um avião extremamente tecnológico, mais caro do mundo, da Força Aérea Americana, uma máquina de guerra daquela, ela não opera sem combustível. Né? Petróleo ele é poder. Petróleo ele dá lastro ao dinheiro. Depois que o Nixon quebrou o padrão ouro, o que dá sustentação e lastro ao dólar é o fato dele ser a moeda, do dólar ser a moeda universal nas negociações de petróleo. Né? Então, quando você fala, esse campo é maduro, ele não dá lucro, isso é uma bobagem no primeiro momento. Por que isso? Existe maneira de você, se você investir nesses campos, esses campos dão retorno, sim. Né? Como é que a Petrobras ela vem com essa narrativa de, não, eu vou vender esse campo maduro aqui, e por que as empresas lá de fora compram? Né? Então, o petróleo ele é muito mais do que uma commodity, ele é poder, petróleo é poder. E poder, para mim, é o maior invento da história da humanidade. Né? O petróleo ele tem poder, ele tem a questão econômica. Guilherme, você acha que essa atuação então do governo federal ela pode ser considerada entreguista, já que a Petrobras é poderosa e é de grande importância para nós brasileiros, e você desmontando ela de alguma forma você vai variar capitais estrangeiros que não são o ideal para nós brasileiros. É mais ou menos isso? Talvez eu não tenha conseguido explicar, né? Mas você com certeza vai explicar bem melhor. Né? Bom, hoje a gente tem um governo federal que serve aos interesses dos Estados Unidos. Né? Por exemplo, eu falei aqui do chanceler brasileiro, que age como um verdadeiro aio, né? Um capacho, um lambe-botas da política imperialista americana. Então, o que está em jogo aqui, e muitas das vezes usa esse falso conflito, né? Falei aqui, os falsos conflitos estão sempre no lugar dos verdadeiros conflitos. Né? Você vê um falso conflito que eu vejo sempre ser colocado, mais Estado ou menos Estado. Né? Essa disputa entre mercado e Estado. Para mim, isso é um falso conflito, porque o mercado ele não vive sem a infraestrutura do Estado. Né? E o Estado ele não vive também sem os tributos gerados pelo mercado. Os dois eles fazem uma unidade funcional. Né? Então, o que está por trás disso aí? É entregar a Petrobras, que é o maior tesouro que o país tem, ao quê? Ao capital internacional e seus asseclas aqui dentro. Né? Tem um termo que o Gessé Souza, que é um meu intelectual favorito, ele fala que o Brasil ele tem uma elite vira-lata, a elite do atraso. Né, que vai entregar o país desde que a elite internacional, né, que são os grandes fundos monetários internacionais, os grandes banqueiros internacionais, tire a parte dela, ela quer o dela agora. Então ela quer a Petrobras, ela quer entregar a Petrobras
ao capital internacional, desde que isso bote algum qualquer no bolso dela. É essa elite que nós temos, uma elite vira-lata que não tem projeto para o país. Guilherme, eu queria fazer uma pergunta. Acho que a gente conseguiu fechar o arco das denúncias, de mostrar a situação para quem está escutando e assistindo a gente em relação ao abandono dos trabalhadores durante a pandemia de Covid-19 nas plataformas e outras questões. Mas eu queria aproveitar para mostrar a força do Sindipetro como um agente social, já que a Petrobras não tem tomado esse posicionamento. Eu vi que vocês, junto com o Instituto Federal Fluminense, o IFE, produziram sabonete líquidos para a população carente, se não me engano, em Campos, distribuíram 700 cestas básicas também em comunidades de Campos e Macaé, e anteriormente vocês chegaram a vender gás de cozinha no valor que vocês consideram que deveria ser o valor real que ele deveria ser vendido no Brasil inteiro. Acho que essas ações poderiam ser comentadas, que eu creio que são interessantes para quem está acompanhando a gente e conhecendo o trabalho do Sindipetro pela primeira vez. Vitor, é uma questão extremamente importante, né? Aqui no Sindipetro, a gente entende que a gente não é apenas um sindicato que defende uma categoria. Não, a gente tem a pauta mais ampla, né? A luta contra a desigualdade social, que é, para mim, na minha visão, no Brasil, a desigualdade é um crime, né? É um crime. O Brasil é o país mais desigual do mundo. Então, esse tipo de debate, ele é extremamente importante para você denunciar essa desigualdade, né? Eu sempre falo para os meus companheiros da diretoria do sindicato, que tem um conceito que eu gosto muito, que é o conceito de capricho. É você fazer o melhor que você pode com o recurso que você tem. E essas ações é uma maneira do sindicato ajudar os mais pobres, né, trazer o debate, a importância da soberania nacional, a importância da soberania energética, essa questão do combustível. No final das contas, a Petrobras hoje, ela age de uma forma que ela rouba o recurso da população com essa política de preços, né, seguindo aí o valor do barril, né, o valor internacional do petróleo, que não tem lógica a não ser de roubar, a palavra é essa, roubar a sociedade brasileira como um todo, né? A gente via até pouco tempo atrás uma política de preços onde a Petrobras conseguia produzir petróleo, dar lucro e uma gasolina, um gás de cozinha muito mais barato do que é hoje. Então, a distribuição de cestas básicas é uma maneira de você matar, e eu participei diretamente dessa distribuição. A gente vai viver uma tragédia social no país. Eu estive na casa de pessoas que não têm nada dentro de casa, nem porta-casa das pessoas tinham. Era um pano, né? É esse tipo de miséria que a gente está denunciando. E a gente faz aquilo que a gente pode, gostaria muito de fazer mais, né? Mas o pouco que a gente faz, a gente sabe que faz a diferença. Guilherme, a gente vai se aproximando aí do final da nossa live. A gente já te agradece de antemão por ter vindo aqui, trazido um pouco das suas considerações sobre o sindicato, sobre a questão do Covid nas plataformas e também sobre, né, essa denúncia de desmonte da Petrobras aqui no Brasil. Eu vou fazer uma rodada de perguntas para finalizar aqui, porque lembrar para quem está com a gente aqui que depois aqui da nossa conversa com o Guilherme a gente vai entrar falando novamente ainda sobre Covid, mas aí nós vamos receber aqui o médico Yuri e o médico Lucas, que vão falar com a gente um pouco mais sobre Covid, abertura do comércio, recomendações da Organização Mundial de Saúde e vamos de alguma forma permanecer no assunto. Então vou passar aí para o Vitor ou para a Fernanda, se quiserem fazer a última pergunta, considerações finais. Guilherme, desse quadro... No momento eu tenho... Bom... Não, dentro desse quadro, assim, instalado, assim, talvez de um caos, né, que venha a vir aí com essa questão do Covid, dos trabalhadores ficarem doentes, a gente pode temer alguma espécie de acidente, de vazamentos, de coisas assim? Isso pode chegar a ocorrer com os trabalhadores estando com esse tipo de problema e abandonando os seus postos? Olha, Fernando, como eu falei aqui no início, no decorrer desse bate-papo, né, eu não espero nada de bom dessa gestão da Petrobras, né? É uma gestão da Petrobras que é o reflexo do que é o governo federal, né?
são pessoas que não têm a menor empatia, essa é a verdade, não se importam com o que aconteça com os trabalhadores, com o meio ambiente, né? A gente viu aí a maneira como foi gerida a questão da crise daqueles vazamentos de óleo no Nordeste, né? Até hoje a gente não tem resposta do que aconteceu ali. E também como o governo federal tratou a questão dos incêndios na Amazônia, né? Eu gosto muito de estudar, não sou cientista social, né? Sou casado com a minha esposa, ela fez serviço social, a gente debate bastante aqui em casa, né? E gosto, é um tema que me atrai muito. Hoje o Brasil, quando a gente fala na questão da submissão aos Estados Unidos, a gente tem nos Estados Unidos a prevalência da extrema-direita americana, que é um setor da sociedade, da elite americana, proveniente lá na década de 70 daquilo que se chama de indústria suja, né? E hoje essa extrema-direita, essa indústria suja, né, é quem manda nos Estados Unidos e que montou isso que é essa tragédia que é esse governo de asno, de jumentos e de jirico, que é o governo Bolsonaro. Então, eu não espero nada me surpreenderia num momento desse. Diante da pergunta da Fernanda, que completa, eu acho que as nossas dúvidas maiores, eu tenho só a agradecer a sua presença e poder ter conversado com vocês, explanado um pouco mais e aprofundado a questão do setor petroleiro nesse momento tão delicado para o país e em especial para a nossa região. Sim, espero que a gente possa bater papos assim mais vezes. Não, eu gostaria, em nome do Sindipetro NF, em nome da Federação Única dos Petroleiros, agradecer a oportunidade. É difícil, né? A gente inclusive, né, a questão do Brasil, ela está tão cheia de contradições que agora a gente está tendo um espaço, diria eu até que relevante na mídia, que a gente às vezes entende que não compra a pauta social como deveria comprar, né? Mas esse tipo de canal de comunicação aqui, ele é importantíssimo para quê? Para a gente poder denunciar essas mazelas que estão ocorrendo aqui no país hoje, mais especificamente aqui na Bacia de Campos, e também para explicar às pessoas aquilo que está acontecendo, dar uma narrativa alternativa, né, que muitas das vezes a narrativa que estabelece aquilo que a gente chama de senso comum, é uma narrativa extremamente conservadora. E aí, a gente, como dirigente sindical, como representante do trabalhador, né, num período onde os valores morais mais mesquinhos, iníquos e perversos parecem que têm dominado a sociedade, é importante a gente vir aqui falar da questão coletiva, falar da empatia, porque a gente tem, como eu falei durante esse bate-papo, a gente tem que ter o pessimismo da razão, mas também tem que ter o otimismo da vontade, que a gente vai sair mais forte dessa tragédia que se desenha aí. A capacidade de reflexão, ela vai voltar. O Brasil perdeu sua capacidade de reflexão. No que depender do Sindipetro NF, nós vamos denunciar até o fim esse desmonte, esse desmando que hoje virou a sociedade brasileira. Guilherme, então o nome aqui da prensa, na nossa roda da prensa, a nossa live aqui do Facebook, durante a pandemia, depois a gente vai pensar num novo formato, por enquanto a gente vai com lives aí de segunda a sexta e crescendo, né? Inclusive, como eu falei anteriormente, hoje a gente vai ter 2 momentos com conversas parecidas, mas que são oportunas para o momento. A gente quer agradecer, lembrar que a prensa acompanha aí os trabalhos do Sindipetro desde 2018, sempre muito aproximados aí, acompanhando a luta, abrindo esse espaço para o diálogo e principalmente para a garantia dos direitos e a formação de opinião do público, né? A gente quer agradecer e lembrar a todos que estiveram com a gente até aqui
que a nossa live depois vai ser, após o final dessa conversa, ela vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube e você pode assistir ela na íntegra na hora que você achar mais conveniente. Aí é lá YouTube/Prensa de Babel. Não se esqueça também de contribuir com o nosso projeto no Catarse, assinaturas a partir de R$10, e o link fica aqui nos comentários da nossa live. E convidar também vocês para... A gente vai dar uma pausa, tomar um café, descansar, fazer um lanche, e às 20 horas a gente retorna, né? Vou pedir para o João botar aqui os detalhes dos nossos próximos convidados. Daqui a pouco nós vamos receber aqui os médicos Yuri Pascoal e Lucas Maia para conversar sobre os desafios do enfrentamento ao Covid-19, um assunto pertinente que acaba complementando o nosso bate-papo aqui com o Guilherme. Guilherme, mais uma vez, obrigada, boa noite, obrigada, Vitor, Fernanda e a todos que estiveram com a gente até aqui. Uma boa noite e até daqui a pouquinho. Não sai daí, daqui a pouco a gente está de volta.